O mal social é ou não causado pelo ambiente? Desde a antiguidade, diz-se que, quando a necessidade bate à porta, os princípios e a moral saem pela janela. Isso significa que, quando o indivíduo passa a não ter mais dificuldades materiais, suas palavras e ações também melhoram. Assim, ao se observar a sociedade atual, verifica-se que ela está realmente repleta de mal social e um grande número de intelectuais interpreta que a causa reside na carência material. Em parte, isso é verdade, mas esta não é a razão fundamental. Se essa carência for o verdadeiro motivo, as pessoas que possuem bens materiais em abundância deveriam ser honestas. Contudo, a realidade não nos mostra isso. É incalculável o número de pessoas que, apesar de terem o que comer e vestir, praticam atos ilícitos e, às vezes, chegam a perturbar a sociedade e a causar muito mais danos do que os pobres. Vemos aqueles que, usando o poder do dinheiro, apoderam-se de inúmeras propriedades, deixando-as praticamente abandonadas em um período de séria crise habitacional. Por meio do poder financeiro, aproveitam-se de muitas mulheres, perturbando a moral, além de usurparem a liberdade das pessoas mais fracas e menos favorecidas socialmente, impedindo que subam na vida. Corrompem a política e, quando os filhos ingressam na universidade, corrompem os educadores. Enfim, são tantas outras coisas que chega a ser impossível enumerá-las. Os fatos acima mostram claramente que a causa do aumento dos males sociais não é unicamente a carência material. Conclui-se que a origem do mal social é, conforme afirmamos constantemente, a falta de fé. Esta é a verdadeira causa. Por essa razão, enquanto não solucionarmos essa questão, será impossível pensar na erradicação dos males sociais. É exatamente o surgimento de uma religião poderosa que constitui a base de uma solução definitiva. A seguir, gostaria de apontar o grande erro que existe no pensamento dos intelectuais da atualidade. Qual seria? É a mania de atribuir a terceiros toda a responsabilidade. É provável que tal mentalidade tenha como cerne a influência do marxismo. Segundo a teoria socialista, a causa da infelicidade reside na má organização social. De fato, torna-se necessário melhorar cada vez mais a estrutura e a organização da sociedade, mas é um grande equívoco determinar que esta seja a causa única da infelicidade humana. Mesmo que se consiga estabelecer uma estrutura organizacional ideal, se o modo de pensar e de agir de cada indivíduo estiver errado, ela não poderá ser administrada com eficiência, e o resultado inevitável será a falência do sistema. Portanto, a verdadeira forma de solucionar o problema é melhorar a mentalidade de cada indivíduo, ou seja, considerar o ser humano como elemento principal e a organização social secundária. Evidentemente, o pensamento incorreto surgiu do materialismo. Este não reconhece a espiritualidade e tenta solucionar tudo somente por meio da lógica materialista. E esta é a grande causa do erro. Consequentemente, tenta-se provar sempre que as próprias palavras e ações são corretas e a culpa é atribuída ao outro. Na realidade, a causa de quase todos os males está no indivíduo. Se a pessoa conseguir conscientizar-se claramente disso, tanto a virtude da modéstia quanto o espírito filantrópico surgirão espontaneamente e se concretizará uma sociedade feliz e pacífica. Não há outra forma para tal a não ser por meio da religião, da fé. O princípio da revolução socialista de destruição da organização social se baseia na transferência das responsabilidades individuais a terceiros e na consequente manipulação do povo. Portanto, desejo que as pessoas se conscientizem plenamente do sentido do que aqui apresentamos e, colocando um ponto final nos erros cometidos até o presente,
estabeleçam um brilhante recomeço. Jornal Ricari, número 10, em 25 de maio de 1949. É possível solucionar os males sociais? O aumento alarmante de criminosos em nosso país é algo jamais visto. Roubos de grande monta praticados por uma quadrilha formada por mais de 100 ladrões, com um prejuízo total de 400 milhões de ienes. Casos de violência coletiva e aumento de crimes praticados por adolescentes. Certamente, trata-se de um quadro social que não pode continuar. Quando observamos como está a situação para aqueles acima da classe média, vemos que esta também se encontra em situação calamitosa. Há, entre outros casos, corrupção nas empresas públicas, subornos que envolvem determinados empreendimentos civis e podemos afirmar que esses terríveis problemas parecem não ter fim. Estes são apenas os casos que vêm à tona, ou seja, são só a ponta do iceberg, e temos a sensação de que os atuais males sociais do Japão parecem não ter fim. É como uma montanha de lixo acumulado onde não se tem sequer um lugar para pisar. Portanto, a grande questão com que nos defrontamos é como proceder para conseguir limpar. Naturalmente, não só as autoridades, como também os intelectuais estão apreensivos em relação a esses problemas tão difíceis e reconheço que estão se empenhando o máximo possível para encontrar uma solução. Entretanto, por que será que não consegue vislumbrar ao menos uma luz? Vamos analisar a questão baseados no nosso ponto de vista. Na realidade, as pessoas envolvidas estão totalmente equivocadas, com a atenção voltada para o lugar errado. Raciocinemos. Em primeiro lugar, é preciso descobrir onde está a causa dos crimes. É óbvio que, se não a esclarecermos, não será possível tomar uma medida apropriada. Sem dúvida, a causa fundamental do crime está na alma do ser humano e em nenhum outro lugar. Dependendo do estado claro ou escuro de sua alma, a pessoa poderá tornar-se boa ou má. Por conseguinte, o foco da solução do problema é levar alguém de alma escura a se tornar uma pessoa de alma clara. Quem não percebe isso são os governantes e os intelectuais da atualidade, que tomam várias medidas somente em relação a aspectos secundários que vêm à tona, o que se transforma em um grande esforço para as instituições de prevenção de crimes. Contudo, é o mesmo que encher de água uma vasilha furada, motivo pelo qual jamais conseguirão erradicar os crimes, levem quantos anos levarem. Alguém disse que para exterminar os crimes é preciso colocar um policial vigiando cada cidadão. Realmente é uma expressão maravilhosa. Por conseguinte, por mais que se aperfeiçoe o sistema judicial e que a polícia e o Tribunal de Justiça realizem enormes esforços, evidentemente, não conseguirão obter os efeitos esperados. Então, será que não existe uma medida eficaz que apresente resultados positivos? Sim, existe. Vou expor minuciosamente a esse respeito. Conforme já explanei, só há um meio de fazer com que a alma do ser humano se torne clara, sendo desnecessário dizer que este meio é a religião. Eu garanto que, além desta, não há outro. Contudo, será que basta ser uma religião? Isso também é uma questão que requer ponderação. Existem vários tipos de religiões, mas desejo referir-me às mais novas. Dentre estas, infelizmente, as que realmente nos deixam tranquilos são tão poucas quanto as estrelas ao amanhecer. E qual é a situação entre as antigas? Creio que todos concordam comigo quando digo que não parece haver entre elas nenhuma com força suficiente para transformar o escuro em claro. Portanto, é preciso, em primeiro lugar, analisar as religiões, observando sua essência, e selecionar algumas que pareçam razoáveis. E mesmo que não as apoiemos,
pelo menos manter boas relações com elas. Afirmo que não há alternativa melhor. No entanto, não entendo por que os mais interessados na questão, apesar de se preocuparem com os males sociais, nem pensam em recorrer à religião. Afinal de contas, conforme já disse, a situação atual nos mostra que eles se agarram aos métodos materialistas e se recusam a abandoná-los. Consequentemente, a população é que segue infeliz. Creio que o mais importante é fazer com que eles despertem e reconheçam a essência da verdadeira religião. Sem dúvida, o pensamento dos criminosos se fundamenta no princípio materialista de não acreditar no que é invisível e se empenhar em fomentar o mal social, achando que basta enganar os olhos alheios, concentrando a inteligência nessa forma de agir. Assim sendo, enquanto não exterminarmos esse pensamento, quaisquer outros métodos serão inúteis, pois eles não passarão de simples paliativos. Portanto, custe o que custar, devemos tomar por base o pensamento espiritualista e fazer com que se conscientizem da existência de Deus. Se passarem a acreditar que Deus observa constantemente as ações de cada ser humano e entenderem o princípio de que a boa ação produz bons frutos e a má ação mau fruto, extirpar o crime pela raiz será uma tarefa fácil. Os intelectuais que lerem minhas palavras certamente dirão: não há dúvida de que seja exatamente como o senhor argumenta, mas isso não é suficiente para fazer os criminosos reconhecer a existência de Deus. Ora, eles se expressam dessa forma porque seus pensamentos também se encontram na mesma situação. Acham que forçar as pessoas a acreditar na existência de um Deus irreal não passa de profecia de religião supersticiosa. Isto porque, quando nos referimos simplesmente à religião, tais intelectuais pensam baseados nas crenças existentes, o que é natural. Gostaria que se afastassem um pouco dessa visão e refletissem profundamente sobre a cultura científica. De fato, ela está progredindo rapidamente, apresentando sucessivas invenções e descobertas, e em comparação com 100 anos atrás, aquilo que era um sonho hoje é realidade. Entretanto, as religiões, e somente elas, não mudaram nem um pouco em relação à época de sua fundação, há milhares ou centenas de anos. E, obviamente, não é possível que não surjam dúvidas quanto à causa dessa contradição. Consequentemente, hoje, ao observarem as religiões, os intelectuais consideram-nas como simples relíquias de um tempo antigo. Quando argumentamos que é preciso recorrer à religião para a solução do mal social, eles nos ignoram. Aqui reside o problema. Assim como o progresso da cultura científica vem formando uma época marcante, é preciso que, também no âmbito da religião, ocorra algo semelhante. E não seria surpreendente que surja algo mais avançado que a ciência. Desta forma, também não será de se estranhar que essa nova religião tem o poder de solucionar os problemas que a ciência não consegue resolver. Se a pessoa conseguir compreender e aceitar o que estou dizendo, não há como não entender o que é a nossa igreja. Modéstia à parte, ela possui grande poder, e uma vez ingressando nela, a pessoa poderá reconhecer essa realidade facilmente. Raciocinemos. Por mais magnífica que seja uma coisa, se não nos aproximarmos dela, não conseguiremos vê-la. Por mais saborosa que seja uma comida, se não a provarmos, não saberemos seu sabor. Da mesma forma que, se houver um tesouro enterrado e não cavarmos para resgatá-lo, será pura fantasia, ou seja, algo que apenas imaginamos de longe e é impossível de ser alcançado. Se ficarmos indecisos, deixando-nos influenciar por boatos e falsas notícias publicadas nos jornais e acharmos que somos mais uma religião supersticiosa e trapaceira, rejeitaremos a felicidade. Antes de mais nada, é melhor que a pessoa dê um passo à frente e descubra. Há um sábio ditado que diz:
Se não entrarmos na toca do tigre, não conseguiremos agarrar seus filhotes. Revista Tiju Tengoku, número 20, em 25 de janeiro de 1951. A má conduta das crianças. Atualmente, a má conduta das crianças é considerado um problema social, mas ainda não tivemos nenhuma resposta adequada a esse respeito. As atuais e variadas teorias para prevenir a má conduta ainda são muito superficiais, e o fato de que nenhuma delas tenha tocado o âmago da questão é lamentável. Vou apresentar o que creio ser o método absoluto de prevenção. Antes de tudo, é preciso deixar bem clara a causa fundamental do problema. Para tanto, temos de pensar na relação entre pais e filhos. Em termos mais claros, se o pai é o tronco da árvore, o filho é o galho. Por conseguinte, não há nada mais absurdo que esforçar-se para não deixar apodrecer o galho enquanto negligenciamos o tronco. É uma atitude insensata. Ter plena consciência de que a causa está nos pais é a condição básica para solucionar o problema da má conduta das crianças. Em primeiro lugar, vamos fazer uma análise da parte espiritual. Como sempre tenho dito, pais e filhos estão ligados por elos espirituais. Consequentemente, se os espíritos dos pais estiverem maculados, através desses elos, os espíritos dos filhos também estarão. Essa é a causa da má conduta das crianças. Sendo assim, o melhor método para evitar tal conduta é fazer com que o espírito do filho não seja maculado, e para isso é preciso que os pais não maculem os próprios espíritos. Por desconhecerem esse princípio, os pais adotam pensamentos errados e, conscientemente ou não, cometem pecados que dão origem a nuvens espirituais e a transferem aos filhos. Portanto, é necessário que eles pensem constantemente em fazer o bem e ajam corretamente, preocupando-se sempre em moldar o próprio caráter. Afirmo que, além deste, não há outro método eficaz. Apresentei a interpretação fundamental no aspecto espiritual. Agora, explicarei sob o ângulo material. Os filhos aprendem com os pais e procuram copiá-los. Por essa razão, se os pais pensarem e praticarem a desonestidade e a maldade, por mais habilmente que escondam esses pensamentos e práticas, como moram sob o mesmo teto, é certo que um dia os filhos vão ficar sabendo. É óbvio, portanto, que passem a pensar: se nossos pais fazem essas coisas, que mal há em que nós também façamos? Em suma, não é errado dizer que a má conduta dos filhos provém da má conduta dos pais. Visto por esse ponto de vista, só podemos afirmar que a má conduta dos filhos revela a má conduta dos pais. Senhores pais, reflitam sobre esta lógica. Se desejam que seus filhos sejam bons, tornem-se bons pais primeiro. Por Meishu Sama, em 22 de abril de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5. Jornal que inspira o bem. Todos sabem que hoje, quando folheamos os diversos jornais e revistas, há um número demasiado alto de notícias relacionadas ao mal, como assaltos, homicídios, roubos, fraudes, mercado negro, desvios de mercadorias, sonegação, contrabando, suicídios individuais ou coletivos, adultério. São tantas notícias que até se torna difícil enumerá-las. Se estivéssemos no exterior e soubéssemos que tudo isso ocorre no Japão, poderíamos pensar que não existe nenhum outro país tão horrível.
Entretanto, tenho certeza de que ainda há o que se elogiar ou o que nos dê orgulho, mesmo em nosso país. As coisas boas ficam mais escondidas e são mais difíceis de aparecer. Desde os tempos antigos, diz-se que notícia ruim se espalha rápido, e de fato, parece que as coisas más logo se tornam conhecidas e se propagam. Entre os noticiários, os que estão relacionados às coisas boas não atraem o interesse dos leitores, e quanto pior a notícia, maior a atenção recebida. Principalmente as matérias sobre fatos hediondos, mas pouco vistos, são do interesse de 100% dos leitores, e é por isso que são veiculadas na primeira página em letras enormes. A melhor prova disso é que quase não há erro em se afirmar que um furo jornalístico sempre é a notícia de um acontecimento ruim. De vez em quando, aparecem algumas notícias boas, como por exemplo a do Dr. Yukawa, veiculada recentemente. Todavia, em comparação com o número de notícias más, acredito que a proporção não chega a 1%. Conforme se pode compreender por meio desses fatos, os leitores que leem diariamente jornais cheios de maldades são inconscientemente influenciados por eles. Assim, o ser humano perde a noção do que é o mal, tornando-se surpreendentemente insensível. Assim sendo, fatos terríveis passam a ser vistos pelas pessoas comuns como normalidade. Sem dúvida, o objetivo pelo qual os jornais mostram esses aspectos obscuros é para advertir a sociedade, em um esforço para melhorá-la cada vez mais. É uma ironia, pois esse esforço surte efeito contrário, e até mesmo os próprios jornalistas, que são os elementos essenciais nesse processo, ficam entorpecidos. Por conseguinte, exagerar na descrição dos crimes acabou tornando-se natural. Assim sendo, não podemos ignorar a tendência à paralisia em relação ao mal nesses profissionais. Não temos outra saída senão adotar uma linha de ação oposta à deles. Observando a linha editorial de nosso jornal, poderão comprovar essa realidade, pois os crimes ou os aspectos negativos da sociedade jamais são explorados de forma sensacionalista. Ao contrário, por meio de nosso periódico, advertimos a sociedade e enfatizamos a rejeição ao mal. Talvez esta seja uma posição muito natural para um jornal religioso. Contudo, se seus artigos forem semelhantes a sermões, serão insípidos e, consequentemente, não atrairão a atenção dos leitores. Assim, se as publicações não forem lidas, não terão o menor sentido. Por esse motivo, mesmo que sejam textos críticos, eles calam no coração dos leitores. Da mesma forma, apresentamos teorias novas baseadas em pontos de vista não expostos até então, atraindo a atenção dos leitores. Sobretudo, os artigos que relatam as graças e os milagres inéditos e verídicos ocorridos efetivamente com as pessoas que tiveram suas valiosas vidas salvas são característicos de nosso jornal e, por essa razão, as pessoas não conseguem deixar de lê-lo. Creio que não há um só leitor que não derrame lágrimas profundamente tocado. Conforme pudemos observar, acredito que atualmente quase não existe jornal como o nosso, que condena o mal e inspira o bem. Podemos, pois, dizer que, mesmo em pequena escala, a existência do nosso periódico atua como um elemento que purifica e melhora o sentimento das pessoas da sociedade. Sendo assim, podemos dizer que, sendo uma raridade, se destaca entre as demais publicações. Jornal Kyusei, número 50, em 18 de fevereiro de 1950. Os virtuosos bem-sucedidos na vida. Este é um título que pode parecer estranho, mas uma vez que se trata de um assunto que as pessoas quase não têm percebido, vou expô-lo a seguir. Ao prestarmos atenção às pessoas bem-sucedidas na vida até hoje, tanto no Oriente como no Ocidente, notamos que não só as que realizaram grandes empreendimentos que lhes valeram fama mundial, mas também as que obtiveram sucesso individualmente, são quase todas pessoas do tipo do mal,
com exceção de uma minoria que constitui o tipo do bem. Isso significa que, na realidade, é difícil as pessoas boas serem bem-sucedidas, pois elas acabam sendo vencidas pelas más. Longe de se preocupar se vai incomodar os outros ou causar danos à sociedade, a maioria obtém sucesso escapando habilmente das malhas da lei e parece acreditar que para isso não há outro meio. Assim sendo, quando alguém vê um indivíduo bem-sucedido, logo lhe vem a ideia pré-concebida de que essa pessoa seja astuta e que não se deve confiar nela, uma vez que por detrás de seu progresso, sem dúvida alguma, estão ocultas ações nem um pouco dignas de serem mencionadas. Não há por que ser diferente, uma vez que essa realidade deve ser verdadeira. Consequentemente, as criaturas ambiciosas que almejam o sucesso a imitam e, acreditando que a forma mais inteligente é não escolher os meios para alcançar os objetivos, agem desse mesmo modo. Esta é a causa dos males sociais da atualidade. Tal forma de encarar as coisas está tão enraizada na cabeça dos homens de hoje que, quando estes olham para nós, nos observam sobre esse mesmo prisma. Pelo fato de ter conseguido formar 300.000 fiéis em apenas 3 ou 4 anos, nossa igreja acaba sendo incluída no grupo dos bem-sucedidos. Uma vez que nos observam por meio de uma visão preconceituosa, essas pessoas acreditam que, embora se trate de religião, sem dúvida, estamos agindo desonestamente nos bastidores e que, por essa razão, viemos obtendo sucesso. No mundo atual, não há como vencer na vida calcado apenas no bem. Naturalmente, não são apenas as pessoas em geral que pensam dessa forma. Até mesmo as autoridades, em maior ou menor grau, têm essa tendência, o que não é uma suposição apenas nossa. As pessoas que sofreram reveses por nossa igreja ter se expandido, os materialistas que não simpatizavam com as religiões novas, as denúncias escritas feitas às autoridades e aos jornais como vingança por não termos aceito extorsões, os boatos divulgados pelos jornais mal intencionados deixavam as autoridades confusas, o que às vezes obrigava estas a nos fiscalizar apenas em cumprimento de suas responsabilidades. Acima, expus a verdadeira razão pela qual nossa igreja é criticada pela sociedade, o que é uma clara evidência de que poucas pessoas se tornaram bem-sucedidas praticando o bem. Por conseguinte, precisamos extirpar o pensamento errôneo de que neste mundo só se consegue obter sucesso por meio do mal e mostrar o exemplo de que só sairemos grandes vitoriosos quando nos fundamentarmos no bem e na justiça. É nesse sentido também que nós estamos nos esforçando ao máximo. Se fizermos com que a sociedade se conscientize dessa verdade, é óbvio que isso trará uma influência muito positiva a todas as pessoas. Acredito que esta também seja a razão para que a religião cumpra a missão que é inerente a ela. Jornal Kyusei, número 54, em 18 de março de 1950. A Terceira Guerra Mundial pode ser evitada. A maior ameaça que paira atualmente sobre a humanidade é, sem dúvida alguma, a eclosão da Terceira Guerra Mundial. Como é do conhecimento geral, não só os intelectuais do Japão, mas como os do mundo inteiro, cada qual na sua posição, estão procurando evitá-la, discutindo o assunto por meio de debates e textos, empregando toda a sua capacidade. Entretanto, não sei por que razão, apenas entre os religiosos não há ninguém opinando sobre o assunto, o que me deixa realmente apreensivo. Diante dessa situação, gostaria que, antes de mais nada, refletissem sobre o objetivo da religião. Sem dúvida, está mais que claro que é a concretização de um mundo pacífico, sem guerras. No entanto, é incompreensível o absoluto silêncio que os religiosos mantêm diante da ameaça atual da inevitável Terceira Guerra Mundial. Talvez isso ocorra por não saberem agir. Naturalmente, se por serem religiosos não podem fazer nada sem ordem do governo, nem empunhar armas devido à idade,
acho que deveriam se oferecer para atuar na prevenção da guerra, adotando métodos pacíficos e adequados. Nesse sentido, gostaria de escrever sobre as causas do surgimento da guerra e sua prevenção, bem como sobre a teoria de que é possível sua erradicação da humanidade. Para uma melhor compreensão, escreverei sobre a doença e a saúde. Como sempre afirmo, a doença é um reflexo no corpo físico de um processo de eliminação de nuvens espirituais que se acumulam no espírito do ser humano, gerando o sofrimento. Por esse motivo, seja qual for o tipo de sofrimento, sem exceção, a causa está no processo de eliminação das nuvens espirituais, ou seja, falando materialmente, da eliminação das impurezas. Consequentemente, se o ser humano desejar evitar esse sofrimento, isso só será possível se não acumular impurezas, ao mesmo tempo, eliminar as que já tem. E é óbvio que não há outro meio que consiga solucionar o problema. De acordo com esse princípio, além das doenças, os sofrimentos coletivos, como os danos causados por vento, chuva, incêndio, terremoto, distúrbios sociais, sem exceção, são ações purificadoras. A guerra nada mais é do que esses sofrimentos em forma ampliada. Está mais do que claro que, para evitá-la, é preciso eliminar as nuvens espirituais de cada indivíduo, não há outra maneira. Eventualmente, se houver a Terceira Guerra Mundial, a causa seria o aumento demasiado de pessoas com espírito nublado, chegando-se a uma situação insustentável. Creio mesmo que não seja exagero afirmar que, atualmente, o mundo está repleto de pessoas impuras. Por que será que houve tal aumento? A causa principal é o acúmulo de pecados pela prática do mal, decorrente fundamentalmente de uma educação materialista, a qual ignora a existência de Deus. Sendo assim, o problema só será solucionado pela correção dessas ideias criadas pela educação materialista. Então, o que fez gerar essa situação? O fato de se nublar a alma do ser humano ao extremo por meio da educação materialista é que levou a essa consequência natural. É preciso saber que, pela lei do universo, onde se acumulam impurezas, infalivelmente surge o processo natural de purificação. No surto de epidemias, por exemplo, embora o aparecimento das bactérias patogênicas seja uma causa direta, o motivo reside no aparecimento de pessoas que necessitam ser purificadas. Trata-se, pois, de um surgimento natural, devido ao princípio da correspondência, comum a todas as coisas. Em outras palavras, tudo o que existe na face da Terra, como as grandes metrópoles, as construções, praticamente tudo aquilo que se pode denominar de matéria na atualidade, por serem produtos do mal, ou seja, por estarem impregnadas de pecados, um dia estarão fadadas ao acerto de contas. Assim, não só o ser humano, mas todas as coisas materiais da superfície da Terra que contenham elementos impuros serão purificadas de uma só vez. E isso é a Grande Guerra. Uma vez que se trata da lei do universo, não há o que fazer. Nesse sentido, para que possamos evitar a Terceira Guerra Mundial, está por demais claro que tanto o ser humano como as demais coisas existentes sobre a Terra devem tornar-se puros, até que não haja mais necessidade de uma grande ação purificadora. Então, caso alguém me pergunte se existe um método para promover tal ação, responderei afirmativamente. Esta é a missão da nossa Igreja Messiânica, e é para isso que ela nasceu. Vou explicar de forma diferente. Já que o mundo é reunião de indivíduos, basta que cada um se torne digno, a tal ponto que a purificação seja desnecessária. Pessoas assim, evidentemente, são aquelas que não possuem nenhuma impureza em seu corpo espiritual e físico. E quem pode formar tais indivíduos é a nossa Igreja Messiânica. Gostaria de conscientizar as pessoas que, apesar de este mundo ser
amplo, não existe outra igual. E isto não é uma teoria. É compreensível vendo o jorei, que é praticado por nossa religião. Esse método tem um efeito absoluto. Nos sucessivos casos de cura definitiva de doenças consideradas incuráveis pela medicina materialista e de recuperação de pessoas desenganadas, só isso já dispensa maiores comentários. Portanto, se este fato inusitado não for o indício da época do advento do paraíso terrestre e da salvação da humanidade, o que será? Caso nossa Igreja se expanda mundialmente, não será mais necessária a ocorrência da purificação por meio da guerra, e é certo que se concretizará a era de paz tão almejada pela humanidade. Acredito que puderam compreender o que expus em linhas gerais. Em suma, não temo em afirmar que não existe, em absoluto, em nenhum outro lugar, além da nossa Igreja messiânica, um método preventivo para evitar a Terceira Guerra Mundial. No entanto, por uma possibilidade rara, se isso não for suficiente, as pessoas devem estar conscientes que precisaremos aceitar a eclosão de uma Terceira Guerra Mundial como algo inevitável. Jornal Eco, número 126, em 17 de outubro de 1951.